Oi, tudo bem com você? Hoje eu trouxe algumas dúvidas muito comuns das mulheres que estão gestando e das mulheres que já estão amamentando. E depois da vinheta eu vou compartilhar essas dúvidas com vocês e a gente vai conversar um pouquinho. Estamos de volta e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para poder receber as nossas notificações, também salva para ver depois, compartilhe com quem possa se interessar por esse assunto e não deixe de comentar se você tiver alguma dúvida ou tiver que contar alguma experiência para a gente também. Bom, a primeira dúvida que eu trouxe aqui para vocês das lactantes, das mulheres que estão amamentando, que eu acompanho. A minha mama não enche. Então, quando o bebê nasce, lá na maternidade, às vezes ainda lá na maternidade, depois do terceiro dia, mais ou menos, entre o terceiro e o quinto dia, existe um fenômeno que nós chamamos de apojadura. O que é isso? A apojadura é a descida do leite. E a mama fica cheia, fica às vezes até empedrada, que nós chamamos de engurgitada. E depois, passando alguns dias, essa mama já não fica tão cheia mais. Às vezes no primeiro mês ainda fica, mas depois ela vai diminuindo. E aí é onde a mãe se preocupa, achando que o seu leite está fraco e que precisa de entrar com complementação. Não, essa mama não é que ela não enche mais e que ela está murcha. É porque o bebê, o leite ele é produzido por demanda. Então o bebê suga, a mama produz. É uma frase que muitas pessoas usam, que a mama não é estoque, ela é fábrica. Então, o bebê suga, a mama vai produzir mais leite. Então, o leite ele é produzido de acordo com a demanda do seu bebê, de acordo com a necessidade do seu bebê. Se o seu bebê mama, esvazia aquela mama, ela vai produzir novamente o leite de acordo com a demanda dele. Ela não vai chegar cheia de novo, a não ser que você fique muitas horas sem amamentar, porque você vai sair para algum lugar e o bebê não vai junto, alguma coisa assim, e aí você vai sentir que ela tá cheia e pesada de novo. Mas fora isso, quando você amamenta o seu bebê exclusivamente sob livre demanda, que é sempre que o bebê solicita o peito, a sua produção vai se adequar à demanda do seu bebê. Então não é porque seu peito tá murcho produzindo pouco, porque está com baixa produção. É porque a sua produção está nivelada com a necessidade do seu bebê. O que mais que eu trouxe aqui? Até quando amamentar? Gente, isso eu falo em quase todos os meus vídeos, mas a dúvida não é até quando amamentar. A dúvida exata está na interpretação da orientação da Organização Mundial de Saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, conhecida como OMS, a amamentação tem que ser exclusiva até o 6º mês de vida. E quando chega o 6º mês de vida, ela vai ser complementada com alimentação saudável. Muitas pessoas entendem que a amamentação tem que ser só até o 6º mês de vida. Então chegou no 6º mês de vida, acabou, desmama, meu filho vai começar a comer e pronto. Não é isso, a orientação é a amamentação exclusiva. O que é uma amamentação exclusiva? Sem água, sem chá, sem fórmula, sem suquinho. Leite materno exclusivamente. E isso é o suficiente para o seu bebê se desenvolver forte e saudável. Quando as fórmulas foram criadas, elas foram criadas quase que como uma medicação. Elas foram criadas para serem prescritas pelo pediatra para aqueles bebês que as mães morreram no parto. Ou os bebês de mães que têm HIV e não podem amamentar. Aqui no Brasil não são amamentados os bebês de mães que têm HIV. Então, a fórmula, a princípio, ela foi criada, desenvolvida para isso. Buscou-se colocar na fórmula, na fórmula artificial, no substituto do leite materno, o máximo de componentes possíveis que se assemelhassem ao leite humano. Mas é claro que isso não se consegue, porque o leite humano é inimitável. Essa fala não é minha, mas é uma realidade. Ele é inimitável, não existe fórmula que se assemelhe ou que chegue perto dele de forma alguma. O leite materno tem muitos componentes. A fórmula pega lá, vamos dizer, uns 20, e o leite materno tem uns 200. É só um exemplo, tá? Não tô falando que são esses valores exatos, é só um exemplo para vocês entenderem. Então a fórmula tá muito longe de chegar perto da qualidade do leite humano.
Então, a amamentação exclusiva é aquela amamentação só no seio materno, sob livre demanda, quer dizer que é sempre que o bebê solicitar o peito. Ah, mas o meu bebê quer mamar o tempo todo. Daqui a pouco a gente vai falar disso também. Tem essa dúvida aqui. E, então, é até o 6º mês de vida e complementada com alimentação saudável até os 2 anos ou mais. É isso que a orientação da OMS diz. Então, chegou 2 anos, também não precisa desmamar. Isso você que está amamentando e o seu bebê é que vão tomar esta decisão, se está naquele momento de desmamar ou não. Significa que a alimentação principal do seu bebê vai ser os sólidos, mas ele também pode continuar mamando normalmente até quando vocês decidirem que não deve mais amamentar e procurar o desmame gentil. A próxima pergunta aqui que eu separei é: o bebê então quer mamar o tempo todo? O meu leite é fraco? Porque aí eu quero... O meu bebê quer mamar o tempo todo e aí a família começa a pressionar, a rede de apoio começa a pressionar, esse menino tá passando fome, ele tá chorando, ele tá agitado, seu leite não tá sustentando, seu leite é fraco, vamos dar fórmula, pá. Então, o que acontece? Existem picos no crescimento e picos no desenvolvimento do seu bebê. O seu bebê mama. Tem bebês que têm padrões de sucção diferente, padrão de esvaziar a mama diferente do outro bebê. Então, uns esvaziam a mama mais rápido e eles pegam no sono e vão acordar mais rápido também para poder mamar de novo. Outros bebês demoram mais tempo mamando, esses também vão ficar depois mais tempo dormindo. Depois que o bebê mama, ele dá sinais de saciedade. Ele vai dormir relaxado, com a mãozinha aberta, ele mesmo solta o peito. Então, ele mamou o suficiente para ele. O estômago do bebê tem tamanhos diferentes do dia do nascimento e ele vai aumentando progressivamente. Então não adianta você querer que o bebê mame muito, fala assim, não, meu leite tá pouco e por isso que ele tá acordando. Não, é porque o estômago dele é pequeno, encheu rápido, vai esvaziar mais rápido também, logo ele vai acordar para mamar de novo. E aí tem mães que falam assim, não, mas então meu leite é fraco, o bebê chora demais e quer mamar o tempo todo. E outras já falam, meu bebê dorme o tempo todo e não quer mamar. Então vocês veem que são extremos, né? E tudo isso assusta e é natural. Como que você vai saber, então, se o leite que o seu bebê está sugando em você está sendo suficiente? Acompanhando a curva de crescimento e acompanhando a quantidade de fraldas de xixi e de fezes. Fezes todos os dias tem que ter, mas urina tem que ter várias vezes por dia. Muitas fraldas de xixi. E na consulta com o pediatra vai acompanhar a curva de crescimento. E aí nós vamos falar um pouquinho da curva de crescimento. Eu vou colocar essa figura aqui para vocês entenderem. Ela existe 2 linhas, a máxima e a mínima. Então ela é uma curva de crescimento, ela não é uma reta. Dentro dessa curva existem variações. O seu bebê pode estar perto da base, da parte de baixo da curva, que daqui, né? Ou ele pode estar perto da parte de cima ou no meio da curva. Desde que ele esteja dentro desta curva, o peso dele está normal. Existem bebês que são mais rechonchudos e bebês que são mais magrinhos. O bebê ser um bebê magrinho não significa que ele é um bebê desnutrido e que o seu leite não está sendo suficiente para ele. O bebê ser magrinho é o biotipo daquele bebê. Tem crianças que são assim mesmo. E o bebê gordinho não significa que ele seja um bebê bem nutrido. Às vezes, algumas mães usam engrossantes, dão o peito, dão um complemento com o engrossante. O engrossante deixa o bebê gordinho, mas ele não está bem nutrido. E às vezes, um bebê gordinho está nos níveis muito graves de anemia. Então, leve sempre o seu bebê no pediatra e acompanhe aquela curva de crescimento. Ele estando dentro da curva de crescimento, o seu leite está sendo suficiente para nutrir o seu bebê. Esses picos, só para lembrar aqui, já que nós estamos falando dele, esses picos, eles são entre o 7º e o 10º dia de vida do bebê. Esses são os picos de crescimento. Os picos de crescimento do seu bebê e tem os saltos de desenvolvimento também. Então, são 2 momentos distintos e, às vezes, eles batem na data. Então, os picos de crescimento, 7 a 10 dias, depois de 2 a 3 semanas, depois de 4 a 6 semanas, depois de 3, 4, 6, 9 meses. Durante esse período aqui, o bebê ele fica um pouquinho mais agitado. Você vai perceber que ele vai ficar realmente mesmo mais irritado, mais choroso, querendo colo, mamando às vezes mais e mais e mais, porque durante a amamentação ele tem um aconchego, ele fica um pouquinho mais calmo. Então, você vai perceber que esse bebê fica agitado durante esses dias.
Aí chega alguém que não entende do pico de crescimento, no salto de desenvolvimento, vai falar assim, o bebê tá com fome, tá passando fome, dá complemento para ele. Não, não é isso, isso passa. Geralmente é mais ou menos uns 3, às vezes uma semana fica desse jeito, mas depois que passa esse período, melhora. Temos também aqui os saltos. Ó. Os saltos acontecem com 1 mês, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 1 ano, 13 meses, 15 meses e 17 meses. Então, esse bebê ele vai passar por saltos de crescimento, picos de crescimento e saltos de desenvolvimento. Qual que é a diferença? O desenvolvimento é quando ele começa a mudar alguma coisa. Por exemplo, ele começa a enxergar a mão, ele começa a fixar mais os olhos, começa a sorrir. Então, isso faz parte do desenvolvimento. E o pico de crescimento é quando o bebê está dando aquele boom mesmo de crescimento. Ele cresce muito ali nos primeiros 2 anos de vida. Essa fase, ela altera o padrão dele, de sono, de amamentação. Então, isso aqui também vai fazer com que o seu bebê fique um pouco mais agitado. Vamos falar um pouquinho também sobre mastite lactacional. Muitas mães têm essa dúvida. O que acontece? Na época da bojadura, como nós falamos, acho que lá na primeira pergunta, o peito enche demais. Se o bebê não esvaziar esse peito, ele vai ficar engurgitado e pode ser que ocorra uma mastite, que é uma inflamação no tecido, na glândula mamária. E essa mastite pode, às vezes, precisar de pôr dreno, precisar de abrir, precisar de tomar medicação. E a dúvida maior é que, eu tô com mastite, então eu não posso dar mamar para esse bebê. Porque eu tô com febre e vou passar febre pro bebê se eu amamentar ele. Não, primeiro que febre não se passa. E outra que, se a mama tá com mastite porque ficou cheia demais e não foi esvaziada, então tem que ser esvaziada sim. É um mito achar que uma mãe que tem uma mastite não pode amamentar. Na verdade, ela deve, porque a amamentação vai ajudar a drenar, esvaziar aquela mama e melhorar aquela condição inflamatória. A mastite lactacional, que é relacionada com a amamentação, ela pode ocorrer, então, por excesso de leite, porque ele fica ali represado e não é esvaziado. Mas então, como que eu posso fazer para, se o meu bebê suga e mesmo assim ainda tem bastante leite, eu produzo bastante, ou meu bebê está internado na unidade neonatal e eu não posso amamentar? Realize ordenha. Como? Pode ser uma ordenha manual. Vai fazer as massagens assim, ó, em cima desses nódulos. E vai pegar o dedo polegar, o indicador e o médio, e vai fazer assim e puxar para frente. Então, você não vai espremer aqui o bico, não. Você tem que fazer assim, ó, puxar um pouquinho para trás, apertar e puxar para frente. Puxa um pouquinho para trás, aperta e puxa para frente. Isso aqui é uma ordenha manual. Antes de fazer a ordenha, tem que massagear a mama, porque se o leite está empedrado, ele não vai sair, não. Ele tem que deixar de ser empedrado. As massagens são essa aqui que eu falei, e você pode fazer esta massagem aqui, assim, e pode fazer também o shake de mama, que é segurar firma a mama para não doer e chacoalha ela, é o shake de mama. E depois disso você vai fazer, colocar o bebê para mamar, para esvaziar, ou realizar a ordenha manual, ou a ordenha com a bombinha, que pode ser a elétrica ou a manual mesmo. A bombinha é uma amiga da amamentação porque ela ajuda a esvaziar essa mama. E ajuda também com várias outras coisas que eu já falei em outros vídeos aqui do canal. Então vai fazer. E esse leite aqui que sair, você não vai desprezar, você vai guardar na geladeira por até 12 horas. E no freezer por até 15 dias, congelado, né? E vai oferecer pro seu bebê depois, no copinho, ou com a colherzinha, ou com outro método que não seja mamadeira ou chupeta. Isso nós vamos falar um pouquinho também mais pra frente. Então, essas foram as dúvidas que eu recebo, que eu separei para vocês para falar nesse primeiro vídeo. Como são várias dúvidas, eu dividi em 2 partes. Então, assistam essa primeira parte e depois de alguns dias eu vou soltar a segunda parte. Não se esqueça de deixar aí seu comentário, deixa a sua dúvida. Se você quiser que eu aborde algum outro tema específico em algum vídeo, deixa a sua colaboração aí com a gente e até a próxima.